O futuro é aqui. Olá pessoas, olá Moçambique, é verdade. Olá. Estamos no ar. Hoje estamos em quinta-feira, mesmo quinta-feira que nós esperamos que esteja a ser bem agradável para si. Atenção que hoje é 23 de junho, um dia em que Maputo acordou, digamos que com o sol bonito. Estamos no inverno, mas está uma temperatura, digamos que agradável. E sou daquelas pessoas que adora inverno. E atenção que hoje temos alguém que, digamos que tem uma beleza estonteante. Ela tem uma beleza fantástica. Ela é daquelas pessoas que faz 1000 por uma linha, já fez de tudo de bom que existe na vida e eu acredito que ainda tem muito por fazer nesta vida. E ela, ela é uma jovem, que eu digo que é jovem, ela quando me disse a idade dela eu fiquei, não é possível. Senhoras e senhores, hoje recebemos aqui no nosso Moss Talks podcast a nossa querida Vani Adams. Vani! Bem-vinda, como é que estás? Olá, joia. Uau. Não é? Walter. Bem, Olá, Walter. Sou uma joia também. Isso, já sei, mas é o B, já troquei o B. Boia, não faz mal. É joia. Está aí. Olá, boa tarde. Eu estou bem, como bem disseste, a temperatura está super agradável. Eu adoro inverno, sabes? Eu um pouquinho. bocado. A gente sofre um bocado. Mas normalmente tu és ligado ao mundo do fashion e tal, e o pessoal do fashion é muito ligado ao inverno. Ao inverno, né? Yeah. Veste-se melhor no inverno. Ficas mais fancy. É glamouroso. sempre, super glamouroso. Sempre, boia. Uau. Pois é, acabamos nós. Estou, graças a Deus. Boa. Saúde Boa. Primeiro lugar. Saúde em primeiro lugar. Isso. E quando falamos de saúde, estamos a falar, digamos que, quando se fala de saúde, normalmente as pessoas ligam muito à malária, coisas assim, mas eu acho que o principal é a nossa saúde mental, não é? Sim, a 100% é o nosso mental. É o nosso equilíbrio no end of the day. E aliás, é o que gera a vida inteira. Claro. E esse equilíbrio nós temos que ter diariamente. Sim. E a tua saúde mental está... Tá boa, tá. Gosto disso. É assim, tu és moçambicana, tu de profissão és bancária, já há 15 anos ligada ao mundo da banca, comunicadora, blogueira, influenciadora digital, também és empreendedora, és owner da Serpentina no Instagram e também Adams Studio Fotografia, videomaker, projeto Inloading, formar pessoas de desenvolvimento pessoal, em especial mulheres, é uma pessoa feminista que tem então este propósito de tornar então melhores então as mulheres nas suas vivências e a descobrirem os seus propósitos. Enfim, é uma coisa que tu fazes por uma linha. Eu acho que isto é só um resumo bem compacto daquilo que tu fizeste e fazes na tua vida, não é? É verdade. Eu costumo dizer que eu sou 1001. Nem eu sei bem como, mas eu sou. Vamos lá, vamos começar, porque assim, nós aqui no programa gostamos de perceber os processos, porque aquilo que nós somos hoje é resultado de um processo que começou bem lá atrás. Eu sei que tu és de uma família de 5, não é? Isso. Onde é que nasceste? A tua infância onde é que foi? Bom, eu sou nascida e crescida aqui na cidade de Maputo, não é? És sou mesmo uma Maputo, maputeca a 100%.
Sim, mas passei a infância muitas vezes no norte. Ok. Aliás, no centro, em Tete. Meu pai é de Tete e muitas vezes eu fui visitar uma avó muito querida. Por acaso a tua beleza remete muito norte, não sei porquê. Sério? A sério. Mas eu não sou de norte, Ok. sou de centro, posso dizer. E cresci aqui em Maputo, nascida e criada aqui, mas sempre fui uma menina assim da touca, muito fechadinha. Ok. Sempre saí pouco, sempre conheci muito pouca gente e por aí fora. Então, quase que eu era assim meio despercebida. Ok. Praticamente. Ok. E eu sei que tu, digamos que és do meio muito heterogéneo, uma mistura. Os teus irmãos, tinhas irmãos mais agitados, tens irmãos mais tranquilos. Tu eras a mais tranquila de todos, ou eras Assim, do meio, mais ou menos? nós somos uma família, éramos de 5, não é? Agora somos 4. Portanto, eu sou a mais velha. Ok, uau. Sim. Uau. Que responsabilidade. Sim, sou a Que mais velha. responsabilidade. O meu irmão é o do meio. Tinha uma irmã que tu conheces, que é a Alicia, é a mais nova, a minha caçula. De nós os três, quem é que era mais agitada? Era a Alicia. Alicia, imagino. Ela sempre foi ela, irreverente. Eu, nem tanto, posso dizer, no médio, o meu irmão é o mais passivo de todos. Ok. Ele é o slow down. Ok. Always. Eu costumo dizer que as famílias que normalmente têm as irmãs mais velhas, digamos que são, quando temos mulheres mais velhas na nossa família, digamos que consegue haver um bocadinho mais de regra, porque parece que às vezes os rapazes são um bocadinho mais. E tu tinhas essa responsabilidade de olhar pelos teus irmãos, colocar regras e muito mais? Eu penso que não, nós sempre fomos muito liberais. Meus pais também sempre foram muito liberais. Por exemplo, nós nunca nos chamamos de manos ou manas, sempre foi pelo próprio nome. Uau. E eu achava engraçado quando eu via alguém chamar mano ou fulana, e a gente sempre chamou de tu para tu. E às vezes querias chamar assim? Não, eu nunca senti muita falta, mas eu sempre achei que fosse carinhoso no final do dia. Agora, no que tange a ter que impor, nunca foi bem impor ou dar a ordem com relação por ser mais velha, mas sempre fomos criados com o conceito de unidade. Fantástico. Sempre fomos muito unidos porque éramos poucos e somos hoje mais reduzidos ainda. Então, se há uma coisa que consiste como base da minha família é a união. Uau. Nós somos unidos do Rovuma ao Zumbo. Nós sempre together with each other forever. Gosto. Caminhamos juntos, estamos sempre juntos. Não importa se eu estou a morar XPTO, whatever, estamos juntos. Se eu preciso de alguma coisa, eu tenho um irmão aqui no meu back. E ele também sabe que tem o meu back. A minha mãe e o meu pai, idem. E as minhas filhas também. Então nós somos muito unidos de natureza. É impossível, por exemplo, hoje eu acordar e não saberem que eu não estou muito bem. Sabem que eu não estou bem. Aquele contato sempre diário. É diário, de 2 em 2 dias. Posso ficar sem falar com a minha mãe um dia no máximo, mas a gente sempre liga pelo video call. Uau, fantástico. Então, existe essa união e eu acho importante que as pessoas tenham essa união familiar acima de tudo e a priori, que é para não esquecerem o conceito de família. E tu passaste isto para as tuas filhas também? Sim, eu passei, apesar de eu ser uma mãe nómada, porque... Explica-la bem. Eu vou explicar em partes, né? Tipo, eu tive a minha primeira filha com 21 anos, a Anica, e ela hoje vai fazer 20. That's why you ask. Por causa da minha idade. Então, a Anica hoje vai fazer 20. Parabéns para ela já. Isso. A mais nova vai fazer 13 agora, a 2 de julho. E, tipo, eu divorciei-me aos 30 anos, né? Então, a essa altura, eu sempre pude criar e cuidar delas sozinha. E por conta de trabalho e responsabilidades, eu sempre trabalhei fora. E já trabalhei numa província por 8 anos em Tete, por isso que eu conheço Tete muito bem. E também tenho família. E de Tete passei para aqui, já voltei outra vez, porque contratada por empresas diferentes. Concorrentes. Sim, concorrentes. Então eu já estive em Tete aproximadamente há 10 anos a morar. Mas eu nunca deixei os meus pintos, sempre levei comigo. Eu nunca fui a mãe que deixou a filha com não sei quem. Então sempre andei com elas, depois passei aqui para Maputo, fiquei uns meses no fim de 2018 para 2019, depois fui para Portugal. E fiquei 2 anos e meio, almost there, e levei elas também, envolvidos 1 ano. E mesmo quando decidi que queria voltar, deixei uma mais velha, hoje ela leciona, está no Porto,
E estou aqui com a Yuka, com a mais nova. Mas eu nunca deixei elas largadas. Elas Ok. sempre estão na minha ninhada, estão comigo. Boa. E muitas vezes quando eu digo, vou trabalhar fora e digo, pô, se a mãe vai... Elas falam, não nos leves contigo. Desta vez não. Primeiro porque elas já são pré-adolescentes, já estão a crescer e têm ideias e vontades próprias. Claro. E é preciso respeitar É preciso, isso também. como sempre respeitaram as minhas, absolutamente. Então eu não sinto que tenha de uma mãe ausente, apesar de ser divorciada, autónoma e tudo mais. Já fui mãe e pai por um tempo e tudo mais. Então é nessa dinâmica de sempre estamos ligadas. Tanto é que hoje a que está fora e a que está aqui, por exemplo, a mais nova mora com a minha mãe, porque eu estou aqui na cidade, e ela quer ficar com a avó. Porque elas já sentem. A mãe é muito liberal e elas também. Então, no entanto, mesmo quando falo a telefone, falo também ao mesmo tempo online, sempre pelo vídeo chamada. Ok. Temos sempre para ter aquele contato visual. Sim. Sem dúvida. Eu exijo isso, que a gente diga bom dia, boa tarde, porque às vezes as pessoas se distanciam-se e não sabem uma da outra. Exatamente. Isso. E temos pessoas que vivem às vezes debaixo do mesmo teto e estão Não se falam, distantes. completamente distantes. Mas ok, vamos aqui recuar, porque já vi que tu és comunicadora mesmo de natureza. Tu és daquelas pessoas que eu dou-te um bocadinho e tu já foste. Já foi. É o seguinte, tu és muito ligado a esta questão do empoderamento feminino, né? Do empoderamento da mulher. Sim. Como é que, o teu primeiro, digamos que, o teu lado mais de empreendedora, como é que começou tudo? Bom, eu podia dizer-te que começou do nada. Ok. Tipo, em 2016, eu tive uma cirurgia. E em Tete existe uma moça que faz gifts e ornamentação. Ok. É a Nara, eu não me esqueço da Nara. Ela, se estiver a ouvir, vai dizer, a Vanessa não esquece de mim. A dona da GG Invents. Até hoje, se calhar é uma menina de referência, o nome é de referência, porque ela faz umas coisas muito bonitas. Uau. E ela um dia viu uma coisinha que eu fiz do nada e mostrei-lhe. Ela disse, Vanessa, tu tens o dom da coisa, tu gostas de trabalhar com flores e tal. Mas aquilo passou. Calhou que eu voltei dessa cirurgia. Havia um casal que fazia 1 ano de casados. Uau. Em bodas de madeira, acho. E esse casal procurou a ela para que fizesse algo diferenciado. E ela disse, não, eu não faço bem essa linha, mas posso referenciar alguém que eu já vi. E essa foi a minha primeira chance. Olha, eu fui decorar um quarto num hotel VIP em Tete. Eu decorei o quarto, a sala, a mesa. Depois tinha um videomaker, tinha um encenar. Ficou uma coisa muito gira. Uau. Então, eu me lembro de ter usado mais de 200 rosas. Sério? É sério. Quando se diz que há pessoas que amam com muita predisposição. Sim, sério. 200 rosas. Era um cliente meu que trabalhava na Vale. Ok. E eu acho que ele não tinha problema de saldo para agradar a sua amada. Porque eu perguntei, posso cotar? Ele disse, cota qualquer coisa, que desde que faça feliz a minha mulher. E a imaginação é toda tua. Uau. E esta coisa de nós, digamos que, criarmos, não é? Onde é que tu vais buscar inspiração para isto? Normalmente diz-se que tudo já foi criado, nós vamos adaptando, mas há quem diz que é possível criar coisas novas. Como é que é o teu processo criativo? Eu penso que todos nós somos atribuídos um dom. Tu da voz, absolutamente. Thanks. Me actually too. Yeah. Ainda não estou tipo moldada 100%, mas sinto que tenho também o dom de me comunicar, expressar-me. O dom no que tange a qualquer coisa que a gente faça tem a ver mesmo com... Está dentro de nós. Se calhar tu pegas um objeto e começas a desenvolver algo que nem tu tinhas ideia que fazias, que tinhas aquilo em ti. Exatamente. E eu comecei por fazer isso, tipo separar pétalas, escrever na cama, desenhar moldes e tudo mais. E eu tenho uma coisa, eu sou muito detalhista. Eu sou um bocado exigente, eu sou exigente, para quem me conhece. E eu gosto de fazer as coisas bem feitas. Eu quero que tu digas, não, fez, está muito bom. Mesmo quando eu vou cozinhar, não pode ter falhas. Se tiver, é porque se calhar o teu paladar não está muito bom, mas eu quero fazer de forma rigorosa. Mas eu acho que é assim que tem que ser. Se for para fazer, tem que ser bem feito. Senão não vale a pena fazer. E foi assim que surgiu isso. Eu comecei com pétalas, rosas, fiz esse invento
na altura que me foi referenciado, e foi uma coisa de sucesso. Se eu conseguir ainda partilhar esse vídeo contigo, que acho que tenho guardado em algum sítio, o Facebook acho que teve aí 500 comentários, pessoas que não sabem quem é, mas quem foi? A Vanísia faz isso. E por aí fora, foi aí que eu descobri que afinal eu podia trabalhar com rosas. Então, saí desse evento, as pessoas começaram a pedir-me arranjos diferenciados. Hoje eu faço arranjos diferenciados, com flores, com frutas. É só me dizer, olha, eu tenho uma ocasião X, eu vou desenvolver. Eu vou desenvolver, desde que tu me dês o plafond que tu queres gastar, a priori, e eu posso ajudar-te nessa vertente. No que tange a gifts, hoje eu comecei a fazer frios, não no comum, em bandejas, como todo mundo foi fazendo, mas eu uso boxes. Boxes mesmo, porque eu acho que tu usas e deitas fora, o que tu consomes é o que está ali no interior. Da próxima vez tens que trazer aqui. Pois. Eu até pensei nisso, sabias? Eu pensei, eu disse, pronto, vou lá falar. Eu fico em dívida. Eu mando-te um pequenininho para tu veres. Obrigado. Então, e eu vou fazer questão de mostrar aqui no programa. Sim. Eu faço mesmo em boxes que são descartáveis e uso algumas coisas um pouquinho diferenciadas. Eu geralmente uso tábuas de vidro. Sim, eu gosto de ser diferente naquilo que eu faço. E o nome Serpentina veio de... Serpentina é um rolo que tu fazes a fita e ofereces a alguém. Eu não sabia, mas eu gostava do spell Serpentina. Então eu disse, não, vai ficar Serpentina. Então ficou Serpentina até hoje. A Serpentina é a minha, eu é que criei. E eu adoro laços. Tanto que eu já entrei em comunicação com, por exemplo, a Roinela. É uma rapariga que está em Angola, que também faz mais ou menos isso. Aqui a nível de Maputo eu posso referenciar a Tuxana Gold, ela também está na mesma linha, mas é aquela delicadeza, naquele glamour, porque eu para mim acima de tudo quero fazer o diferente. Não quero nunca fazer o igual. Eu quero, quando eu começo a criar, a montar, está ali em mim, vai sair algo que eu uso muito, por exemplo, papel serrapilha, uso o rolo que é de sisal. Eu não sou muito para o comum que tu estás à espera. Eu acho que é exatamente isto. A diferenciação é que, digamos, que faz destacar-nos dos outros, porque infelizmente algo que acontece muito aqui em Moçambique, que é uma coisa que eu não gosto nada disto, mas pronto, é que quando tu crias um canal, tu crias uma coisa nova, crias um negócio, vão aparecer, a dia seguinte aparecem 10, 20 pessoas a fazerem a mesma coisa e querem copiar tal e qual tu fazes, mas muitas vezes não conseguem ter a mesma qualidade de materiais que tu tens, a criatividade. A ideia não é a mesma. Exatamente. Disse que as ideias não se roubam. Tu podes fazer um copy-paste. Isso acontece até com, vamos lá, cabelo, make-up, dress, whatever. Eu eu quero ter aquele cabelo da Vani, mas o cabelo não fica muito bem naquele tom, ou em ti, e por aí fora. Então, essas coisas, geralmente, nós temos que fazer de forma adequada e não fazer no taxativo. E há muita gente, como bem disseste, que tem negócios instaurados por passe de copy. E eles não vingam, não evoluem daquele estágio porque a pessoa só quis copiar. E esses dons, conforme eu dizia, estão em nós. Está de dentro mesmo. É de Deus. Mas ok, vamos lá voltar um bocadinho aqui. Fizeste então esta tua primeira obra de arte neste quarto. Tiveste este boom de comentários, este feedback, e começaram as encomendas. Como é que foi? Porque tu não estavas preparada para isso. Não, eu tive que me preparar. Eu sou assim. Eu quero correr, o pneu está ali em andamento, eu estou a tentar. Tu és daquelas que diz, olha, eu não posso fazer isto agora, ou tu és daquelas que diz, olha, eu vou conseguir fazer isto. Geralmente, se tu me atribuis uma tarefa ou algo, eu posso se eu perceber que tenho alguma dificuldade, tem sempre algum grau de dificuldade, a priori, porque se calhar é algo que é fora do nosso meio. Eu estudo primeiro a situação, mas eu sempre digo que sim, que vou fazer. Ainda que me sinta literalmente insegura, porque pode acontecer de eu ficar um pouquinho, não sei se vou conseguir, mas eu não te dou uma resposta negativa. Eu sou sempre positiva comigo. Eu sempre sou daquelas que eu consigo, eu posso. E estou sempre a dizer uma coisa que, para quem me conhece, eu sou Maria que não vai com as outras. Neva. Bem, és a única Maria que não vai com as outras. Não faço questão. Não faço questão. Boa. E assim, és empreendedora, querias os teus negócios próprios, mas na altura também estavas ligada à banca. Sim, eu fiz tudo isso estando na banca. E nós sabemos que, digamos, que o universo da banca é muito formal.
É aquele formalismo todo que tu não podes aparecer muito, não te podes destacar muito, lidas com clientes topo, Sim, topo de gama. Sim, topo de gama. E como é que tu gerias isto? Já tinhas este destaque nas redes sociais? Sim. E como Na é que altura tu até não tinha nem tanto. tinhas, ok. Não tinha tanto. O que aconteceu foi que sempre fiz em off. Ok. Sempre foi em off. Fui ganhando uma referência. Era de género, no banco tu és a Vanísia e nas redes sociais, nos teus negócios, és a Vani. Sim, mas Ok. depois comecei a ganhar uma referência massiva dos colegas, dos clientes, um e outro que soubesse e quisesse fazer algo referente a isso, muitas vezes indicava a Vanísia Boa. em Tete. Boa. E Tete é uma província pequena, então não tinha Todos muito, conhecem. assim, não tinha tipo alguém que fosse a minha concorrência à altura. Ok. Não acontecia, porque sabiam, não, a Vanísia não faz isto, não, isto é a mão da Vanísia. Então eu ganhei uma referência, eu tinha clientes da Vale, clientes do banco e por aí fora, e sempre foi uma coisa que eu fazia ou depois do trabalho, Boa. ou muito cedo, para não atrapalhar as minhas tarefas diárias, ou ao final de semana. Então isso nunca colidiu com as minhas atividades correntes, não é? Ok. Assim, à medida que o negócio foi crescendo, eu arranjei um mecanismo de arranjar um delivery. Eu não podia fazer as entregas, eu já não conseguia. Eu já não conseguia fazer tudo, fazer e ir entregar. Então comecei a fazer a cobrança de. Apesar de que eu acho que o cliente também quer esse contato direto contigo. Sim, o cliente não é? quer, o cliente gosta. Só Quer que daí tirar fotos, sim, às sim, vezes, sim, quer sim. tudo. Eu também, só que chegou um momento que ficou Já não muito. conseguias, Já não claro. conseguia. E nós precisamos sempre de provedores de serviços. Então eu tinha que ter alguém para me ajudar. Mas sempre fiz eu, terminei, fiz a foto e se desse fui deixar pessoalmente e tudo mais. E por aí. Boa, boa. E o teu primeiro emprego foi mesmo na banca ou começaste Não. a fazer outra coisa? Não foi na banca. Eu já trabalhei como escrituária e, vamos lá, no escritório, na altura na França e Boca. A minha filha mais nova devia ter... era muito pequenina. Até muito antes da França e Boca eu já trabalhei na SOS. SOS Organização, SOS Escola, que é privada, sim. Ok, Já trabalhei no escritório. ok. E olha que o salário era em dólares, boia. A sério? Com Que idade? Escola. Deixa eu dizer-te, eu tinha se calhar uns 22 e eu já 22. recebia aí $300. Isso era 300 muito. Era. Era. Isso era muito. A minha bebê já Porque eu tô- usava. Porque eu estou aqui. eu faço os cálculos mais ou menos com a tua idade e a minha. Epá, meu, isso na altura é muito. Não, eu já trabalhei para a SOS um ano, num contrato que terminou, e depois eles indemnizaram uns tantos dólares. $300. Não, os 300 era o meu salário. Sim, estou a dizer o teu salário. Sim, mas depois do ano, quando o Sim. contrato terminou, eu tive uma indemnização maior. Então foi com esse valor que eu abri a minha conta em dólares naquela altura. Eu era muito novinha que o tesoureiro levou-me ao banco, boia, acompanhou-me. Eu era muito pequena. Ele chegou e disse: olha, abra uma conta para esta menina, Meu Deus. que ela tem um valor em dólares considerável. E eu abri a minha primeira conta, é verdade. Existe até hoje. E como é que tu. Claro, não está com dólares, tantos dólares. Está com alguns centavos, mas está lá. Uau! E como é que tu fazias a gestão? Tu estavas com 20 e poucos, algo Eu assim. já tinha uma bebé. Sim. Como é que tu fazias a gestão? O que é que eu queria garantir na altura? O que é que eu queria garantir, boia? Era o conforto. Eu sempre quis dar o melhor às minhas filhas. E aprendi muito cedo. Meu pai sempre disse: quando nós temos filhos, nós deixamos usar leves. As leves passam a prioridade, são sempre os filhos, não é? Boa. E essa realidade é incrível. é incrível porque nós somos slaves dos nossos filhos, não é? Não pode ser também na íntegra, mas nós queremos oferecer uma maior qualidade de vida, saúde, no que diz respeito a mantimentos e tudo mais. E nessa altura eu já queria pôr pampas à minha filha, eu já queria vesti-la como deve ser e ter um bocado de conforto em casa. Para as pessoas que estão assistindo-nos agora, epá, naquela altura usar pampers não era para qualquer um. Não era, mas eu queria muito na altura que a minha filha usasse, eu queria muito e queria fazer questão disso porque eu também vim de uma família organizada, Claro. graças a Deus, e eu sentia que agora era a minha vez de o fazer. Isso deu-te bases para tu Sim, isso deu-me conseguires bases e sempre o pai explicou-me, tu vais perceber que ter filhos é esta responsabilidade, é olhar por eles, cuidar e abdicar de muitas coisas. E eu comecei muito cedo a abdicar de N coisas. E tu eras de noites? Não, é o que eu disse, eu sempre fui discotecas, sim, muito caseira. in close. Eu sempre fui tipo muito de casa. Eu casei-me cedo, casei-me nessa altura, Com 21 anos. com 22 anos. e separei-me aos 30. Quando separei-me aos 30 já era o auge, já estava adulta, linda e maravilhosa.
Mas tu te casaste, Tipo, uau! tu te casaste com 22 anos. Yeah, acho e que- separei-me aos 30 anos. E foi bom. Eu penso que foi bom, pertenceu àquele momento, ok? Disse que tu estás, onde deves estar nesse exato momento. Eu digo que eu estou agora onde estou e devo estar exatamente aqui, por algum motivo, por algum Yeah. propósito. Tudo que eu passei naquele trecho, hoje eu não posso classificar em como tenha sido mal. Foi lição. Foi lição e foi aprendizado. Boa. A Vanísia de hoje, se não tivesse passado por aquele trecho, por aquele espaço de tempo, não seria a Vanísia que está aqui sentada diante de ti. Ok. Boa. Fez parte. Nem tudo foi bom, nem tudo foi mau. Eu não tenho culpas de atribuir a ninguém, ok? A gente se separou, na boa, foi Claro. um divórcio amigável. Boa. E estão ali as minhas meninas lindas e maravilhosas hoje. Gosto disso, porque é assim, eu costumo dizer que, pelo menos na minha vida, foi isto. O casamento e o nascimento da minha filha foi tudo praticamente no mesmo ano. Foi um divisor de águas na minha vida. De Pois. género, sou filho único, vinha da casa da minha Uau. mãe, casa da minha mãe e tudo mais, e digamos que tinha todas as mordomias em casa. E de repente já tens uma família, tens que Tens de dar gasto. tens que gerir Credelex, gerir água, gerir E empregados. saber porque é que tu não cortas gerir o tudo queijo de mais. forma descontrolada. Estás a ver? Coisas que normalmente na casa dos teus pais tu, digamos que não ligavas, de género, deixar-te o ar-condicionado ligado e tudo mais. Absolutamente. E de repente tu vês-te, já estás numa casa em que tu tens que gerir a casa e tudo mais. Como é que foi para ti isto? Digamos que foi praticamente quase tudo ao mesmo tempo também, Sim, não é? foi tudo muito E corrido. principalmente sendo mãe. Sim, sendo mãe, foi tudo muito corrido. Eu aprendi isso muito cedo, mesmo aos 22 anos, quando a Anica nasceu, a minha mais velha. E depois, quando ela tinha 7 anos, eu tive a Yuka. Sentia que havia necessidade de ter mais uma filha, porque ela me cobrava uma irmã. Ela dizia assim: oh mãe, todo mundo tem irmã, mas eu não tenho. Ela estava na minha onda: mãe, todo mundo tem uma irmã, mas eu não tenho. Mas quando vão buscar ela, tem uma Sim, eu não outra sei criança quê. no carro. Eu senti essa pressão dela. Eu inventei muitas desculpas para ela. Disse: a mãe ainda está a estudar, porque eu fazia faculdade, eu fazia ISPO à noite e trabalhava durante o dia. Então eu dizia a ela: a mãe ainda está a estudar. Então uma vez ela perguntou: mãe, tu não acabas de estudar, nunca mais trazes outro bebê aqui para casa e tudo mais. Uau. Então a vinda da Yuka foi mesmo por uma necessidade. Eu sentia, poça, ela já tinha. Normalmente os intervalos são de 3 anos, são os mais saudáveis, 3, 4. Ela tinha uma diferença de 7 anos, até hoje é uma diferença enorme. Uau. E tanto é que havia um bocado de ciúmes entre elas, mas depois hoje encontraram o equilíbrio, graças a Deus. Mas havia essa necessidade, a Yuka nasceu e pronto, estão ali as minhas duas as minhas duas meninas, as Marias, e são tudo para mim. Uau. Eu diria que elas é que são a minha motivação, assim como eu sou e fui sempre dos meus pais, para que eles na altura também dessem gás. Eu fiquei ciente disso no decorrer, nesse aprendizado, que afinal a gente corre e esmera-se porque tem filhos por criar, tem a nossa vida por gerir, porque ser mãe ou ser pai não é tu esqueceres de ti, boia. Tu também tens teus momentos de lazer, senão tu esqueces de ser tu, ok? E de viver a vida, porque a vida está a passar. A vida está a passar. Fantástico. Então tu fazes uma pausa, estás ali em depressão, frustrado, porque tens situações e adversas preocupações que não param, são contínuas. E aquilo que tu dizias, é preciso encontrar o equilíbrio. E o que acontece, isto é uma coisa, vamos falar daqui a pouco, logo a seguir o intervalo, o que acontece com muitos pais, às vezes, é que caem, digamos que em frustração, em depressão, e começam a dizer que eu não fiz isso por tua causa. Tipo, a dizer, Pois. eu não fiz isto por causa do filho, e depois começa a dizer, o filho, é como se o filho devesse essa felicidade que ela não teve, que ele não teve. Isto é uma coisa daqui a pouco que vamos então conversar. Logo a seguir o nosso intervalo, este é o nosso Most Talks Podcast. Voltamos já. Já. Mega TV. Voltamos já. Casa do Extintor Limitada é uma empresa moçambicana vocacionada na venda, manutenção e prestação de serviços de sistemas contra incêndios. Vendemos extintores, placas de sinalização, sprinklers, material da EPI. Realizamos obras de sistemas de detecção de incêndio, sistemas de superação, formação e certificação. Casa do Extintor Limitada. A sua segurança não tem preço. Cobrador,
peço um toque na loja Zap. Sim, a Zap está com uma super promoção. A Zap Box HD está agora a 1.450 meticais. Bom preço esse. Ainda levas uma mensalidade de pacote mini mais mahala. Mais de 60 canais com conteúdos para toda a família. Melhores novelas, melhores do desporto nacional e internacional, desenhos animados, filmes, música e muito mais. Tudo isso? Sim, mamã. Cobrador, eu também quero um toque na Zap. Aproveite já a redução de preço mais oferta de uma mensalidade do pacote Mini Mais. Vá já a uma loja ou agente Zap ou ligue 95 500. Zap, a minha TV. Sem dúvida, chamo lá com o carregamento de Loto 24. Agora vamos mostrar já as maneiras de jogar para você. O taco ganha, não o taco, o seu anini. Vamos mostrar os depoimentos que levavam a ganhar e que você não ganha uma naricarização. Ganhei 600 mil meticais com apenas 60 meticais e convido a todos os moçambicanos a jogarem porque a Loto é uma realidade. Eu ganhei 600 mil meticais com apenas 60 meticais. Vai na página Loto, vai tirar todos os seus dúvidas. Vem aí um reality show, um fim de semana com o boy. O que farias com o seu boy se fosses oferecida um fim de semana com tudo pago? Conte-nos a sua ideia e as melhores serão selecionadas para o próximo reality show da Mega TV. Serão 4 semanas de muita aventura, onde o casal vencedor levará para casa 50 mil meticais. Em julho, fique sintonizado. A Mega TV. O futuro é aqui. Mega TV. Estamos de volta. É verdade, cá estamos então, cá estamos de volta com o melhor da conversa, o melhor do podcast que existe em Moçambique. E atenção, se você quer ver a sua empresa, quer ver o seu negócio a crescer, é muito simples. É só então anunciar aqui na nossa querida Mega TV, é verdade. Temos os melhores preços do mercado, é só ligar para nós, 87 28 28 009, 87 28 28 009. Este é então o número de telefone aqui dos nossos serviços comerciais. Bem, estamos aqui a conversa hoje com a nossa querida Vânia Adams, ela que é alguém que faz 1000 por uma linha e está a ser aqui uma conversa nice, tipo uma quinta-feira ao meio-dia, estamos a falar da vida, né? E eu acho que há reflexões que vamos assim fazendo de forma espontânea aqui que é super nice. Quando fomos ao intervalo, falámos desta questão de que é importante viver a vida, que muitos pais infelizmente acabam, digamos, por aquela questão do velho sacrifício que temos que fazer pelos nossos filhos, acabam esquecendo deles mesmos, não é? Depois acabam entrando em frustração quando lá à frente os filhos já começam a comportar-se mal e de repente os pais começam a dizer: olha, eu não fiz isto por tua causa e agora olha lá o que é que estás a fazer, não é? E como é que, digamos, tu já tens uma filha já de 20 anos hoje, não é? Tens outra também já adolescente. Como é que, para ti, como mulher jovem, ligada ao empreendedorismo, redes sociais e muito mais,
como é que tu és uma pessoa vaidosa, como é que tu nunca te esqueces de ti nesta tua caminhada? Porque eu acho que, digamos que tu tinhas todos os motivos para esquecer de ti. Foste mãe, pai durante muito tempo, tiveste que, digamos, que sair e matar um leão por dia. Epá, e como é que conseguiste? E voltar e cozinhar. Exatamente. E está aí, não é? Costuma-se dizer que os homens, quando chegam a casa, chegar e pegar o remoto, o telefone e pronto. Mas as mulheres não, têm que chegar ainda a cuidar dos afazeres domésticos. Mas atenção, isto é uma visão completamente errada. Os homens também podem chegar e ajudar em casa e devem fazer isto. Pois devem. Minha esposa está a ver isto. Hoje, quando eu chegar a casa, já sei. Sabes, pois. Vou encontrar lá logo um avental para mim. Pronto. Okay. Faz parte. Bom, do meu lado, boy, o que aconteceu? Pela dinâmica da vida e pelas profissões e as oportunidades que me surgiram na altura, eu entrei para a banca há 15 anos atrás, como recepcionista. Tinhas 25 anos. Almost there. Acho que sim. Sim, como recepcionista. E começaste baixo sim, eu comecei como... Eu me recordo até hoje... Quer dizer, tu vinhas da SOS. Olha, vou fazer. Tu vinhas da SOS, que recebias $300. Sim. Depois fui trabalhar para um escritório. Depois entrei e tudo mais. Para a e banca. entraste para a banca. Entrei para a banca como recepcionista. E me recordo até hoje, sem querer passar publicidade, era FNB Moçambique, fala Anísia, muito boa tarde. Ok, boa. Então, e eu lá atendia o boy assim com quem quer falar, posso passar para a extensão, um minutinho só, e aquilo era repetitivo todos os dias. Ok. E depois também, o meu inglês sempre foi bom, fluente, não num todo, eu acho que eu escrevo mal, mas o meu spell é bom. Mas isto é influência Sim, não, nós aprendemos a ver televisão, Tom e Jerry. Epá, boa, eu também. Ninguém me ensinou nada. Tom e Jerry, Cartoon Network, Cartoon Network, essa bandinha toda. E foi aí que aprendi. E as músicas também. As músicas também, e ler as letras, os lyrics, essas coisas todas. E na altura, por essa dinâmica que eu tinha, tive uma proposta depois de 6 meses de sair daquele setor para um que se chamava compensação. Ou para o balcão. Até deram para dar de escolher. Queres ir para ali ou para ali? Entras mesmo para a banca, para o mundo que é eletrónico, banca. Muito corporativo. Sim, bem pedi uma opinião aos colegas e já na recepção eu sempre tive uma postura. É uma coisa que eu gosto muito, é postura. Para mim, a mulher tem que ter postura. Se não tem, não é nada para mim. Posso classificar já. Boa. Então, sempre tive uma postura. E sempre tive que me aparentar e apresentar como deve ser. Por conta do trabalho que eu tinha. Na altura, recepção, depois compensação, um departamento. Muito cedo eu comecei a ir ao Banco de Moçambique fazer a troca de cheques ao físico. E nós tínhamos que ir... Para quem não sabe, a compensação é de género, quando vocês vão cheque de um banco para outro banco e tudo mais. Troca é feita no Banco Central. É no Banco Central. Eles encontram-se, é incrível o trabalho que têm. Encontram-se e trocam tudo, os vossos cheques. Devolvemos aos respectivos. Trocam lá tudo. E eu já fazia isso em 2007 ou 2006. Todos os dias de manhã eu ia fazer essa troca de compensação. E sempre exigia uma postura. O banco tem um código de conduta no que diz respeito à vestimenta. Claro que eu sou jovem, mas sempre me vesti de forma pontual e rigorosa. Eu sou rigorosa comigo mesma. Ao final de semana até podes me ver com um short, mas no padrão normal eu estou clear, vestida como deve ser. Casacos é o que eu mais tenho na vida, blazers. Se calhar de todas as cores possíveis e imaginárias. A última vez que contaste quantos é que eram? Não sei dizer porque eu faço upgrade, estás a ver, boy? Então, e fazes desapegos? Também faço, mas porque há tendências novas, cores novas, feitios novos e absolutamente isso também foi seguindo a moda. Então, dizer que o que aprendi também da banca não foi só experiência bancária, mas postura, conduta, falar, ser e estar. Até eu descobri que era comunicadora, também veio a partir da banca. Sim, porque eu descobri que já me comunicava, só que não neste layout, mas com clientes, com colegas, e sempre tive uma postura por apresentar. Sempre fui uma referência no banco, sou uma bancária sénior. Boa, parabéns. No nível 10, meus colegas sabem o que é isso, é mesmo sénior. E digo mais, a Vanísia é o que é por conta dessa bagagem toda, por experiências particulares, aí a nível profissional,
E para mim é o que eu digo, postura é a base. Uhum. E a banca, digamos que é um mercado extremamente competitivo em qualquer parte do mundo. Temos cada vez mais bancos a entrarem para o mercado e por isso é que também existe esta mobilidade de quadros muito grande entre os bancos todos e vocês lidam muito com o público. Sendo mulher, vaidosa, bonita, como é que lidavas porque estavas exposta para o mundo? E a cena do assédio é uma coisa que... Bom, já aconteceu, mas é sempre com o que eu dizia, com a devida postura e com a comunicação adequada para o momento. Porque o assédio não é só moral ou estética, também podia ser um assédio com relação a valores monetários, a bens monetários. Porque as pessoas são um bocadinho assim, elas vão ao banco com algum interesse, a fim de ter ganhos ou de ter alguém que possa ajudar sempre. Fez uma operação, no fim, olha, quero-te oferecer isto assim por baixo. Exatamente. E no nosso código de conduta isso é proibido. É mesmo proibido que sejam ofertados presentes, dinheiro, ou seja lá o que for, porque isso é que abre portas para que amanhã o cliente volte e diga vou ter ali com a Vanísia, ela sorriu um bocado para mim, e tem que haver esse limite. Então eu aprendi isso muito cedo. É preciso saber tratar as pessoas de forma adequada, de acordo com como elas se apresentam e qual é o fim que elas querem connosco. Então essa lição me foi dada muito cedo e, como eu disse, eu ando com postura. Postura é uma coisa que está comigo. Boa, fantástico. Nesta tua caminhada também tiveste algum tempo a viver fora de Moçambique. Pois. Foste viver para Portugal. Sim, fui para Portugal, andei um bocadinho pela Europa, mesmo por vontade própria. Foi bom e foi mau, diria. Honestly, you know? Sim, foi uma experiência e tanto, porque eu saí da ilha. Eu deixei a ilha e depois pude perceber, afinal, como é que a ilha funcionava. A ilha é nossa. Casa. Casa é sempre casa. E o tempo que fiquei lá, infelizmente, depois do Covid chegou, foi no momento que o Covid chegou e eu vivenciei isso de uma forma um bocado bem diferenciada, onde as pessoas não podiam sair para a rua. Sim. Foi agressivo. E é de género. Onde as pessoas tocavam um papel higiênico, água. O maior medo era esse. E Portugal é um país que faz parte da Europa e tinha lá a polícia camarária que falava não podem sair de casa. Tem horários até para ir ao supermercado, onde as distâncias para fazer compras eram 2 metros. Eu parava aqui, 2 metros de outra pessoa. E depois era tudo sintetizado, álcool, luvas. As pessoas tinham medo, não sabiam o que era aquele fenómeno e o álcool estava a bater naquela altura. Exatamente. E tu vinhas de uma realidade africana. Pois. Africano é caloroso, africano é de muito contato. E foste para a Europa logo na pior altura. Sim, não é? sim. Foi mesmo numa pior altura. E a falar-se de números de morte incríveis. Tinha tanto medo aquilo. E calhou que foi na altura mesmo que estava com as minhas filhas, elas acabavam de chegar também. Meu Deus. Então éramos nós as três, nós as Marias, sempre ali dentro da casa, a cronometrar o tempo de quem foi ao supermercado, volta a que horas? Não vamos todas, vou eu. Vamos a pé, voltamos de táxi. Quer dizer, essas coisas elas também tiveram que se adaptar. Exatamente. E foi duro porque... Ficaste lá quanto tempo? 2 anos e meio. 2 anos e meio. E foi o pico da pandemia? Sim, foi o pico. Foi o pico mesmo. Eu quando voltei era o fim de 2020. Foi o fim de 2020 e ainda haviam muitos casos. Até meio havia quase que a Organização Mundial só estava a reportar coisas todos os dias. E foi um momento mesmo catastrófico, posso dizer. Muita gente ficou sem trabalho, muita gente ficou em casa. E Portugal é um país organizado, onde as pessoas têm subsídios com o INSS. Houve sempre ajuda. Até eu fui beneficiada por uma cesta básica. Sim, porque era imigrante, mas tinha 2 filhas. As minhas filhas também tinham que ter acesso à saúde, à alimentação. E fora de dizer que também tinha que me autossustentar. Estar fora não é tipo tu vais e caís de paraquedas, tu tens de ter um budget. E isso eu fui com o dinheiro que era meu. Então, muita gente acha que... É só estar lá e já está. Não muita é. gente acha que a Europa é o Eldorado, que a Europa... É o Eldorado quando tu vais organizado. Absolutamente. Isso, tens de ter bases. Exatamente isso. E lá tu tinhas a tua base, foste lá desenvolver alguma atividade? Eu fiz alguns cursos de estética, tipo cílios, tipo depilação, tipo algumas coisas. Eu sou capaz de abrir um centro estético porque sou certificada nessas coisas todas.
Se não faço é porque acho que não estou muito centrada nessa área. Mas eu entendo muito bem. Para quem me faz a mão, me vestir, sabe? Eu sou sempre detalhista. Eu falo, não, isso não está bom. Porque eu sei como é que a coisa funciona. E na altura já se fazia, por exemplo, depilação com rolo. Que aqui ainda não se fazia, já usava essa broca que aqui ainda não tinha. Uma série de coisas que já aqui já temos disponíveis, mas na Europa já estão lá há muito tempo. Então eu me lembro de ter feito algumas coisas porque eu pensei em abrir um negócio próprio e ter um trabalho, mas depois eu sentia a pressão, o ser imigrante, a legalização dos documentos, uma série de coisas. E em algum momento depois comecei a pensar que tinha que regressar, porque eu vi que está muito puxado para mim. Eu formei-me muito, eu sou uma vanísia. Exatamente. Eu não vim aqui para estar nessa situação, não preciso. Eu tenho família, tenho. Tens uma base. Tenho uma base. E comecei a pensar com a minha família na altura como estruturar melhor. E me lembro que a minha irmã disse: ok, deixem as meninas. Depois ela disse: não, mais nova é muito novinha, não. Vamos só deixar a mais velha. Então estrategamos tudo isso e pronto. Ficou a Anica, escolhida, porque é a oldest. E digo uma coisa, tenho muito orgulho dela. Ela é uma menina pronta para a vida. Uau. Ela agora está a trabalhar, tem um trabalho de férias. Fantástico. Sim, ela trabalha, recebe semanalmente, mensal e vai à escola. Uau. E daqui a mais uns meses está na faculdade. Eu deixei ela, ainda estava no 11º ou 10º na altura. Boa. E hoje ela já vai fazer o último e vai para a faculdade. Boa. Portanto, é uma menina mulher pronta para a vida, que vai à igreja, cozinha. Ela é autónoma, vai ao self-laundry, faz tudo sozinha. E isso é que me engrandece como pessoa. Quando eu falo com a minha filha, que veio de mim, percebo que eu preparei ela para a vida sem se aperceber. Ela, poxa mãe, zangava bastante comigo que é mau cozinhar. Hoje eu cozinho, já sei, estás a ver? Então, isso é o que parte muito para mim como importância, a base, a formação, e dou-me por feliz, graças a Deus eu agradeço. Tenho 2 meninas lindas, cheias de saúde e cheias de força. Uau, que nice. Momentos marcantes da tua vida, assim, uns 2 a 3, que tenham-te marcado e muito. Eu havia de falar pelos negativos. Foram os que mais marcam. Os mais hards, posso dizer. Costuma-se dizer que os mais felizes, normalmente nós acabamos deixando de lado, mas digamos que os mais difíceis é que ficam mais na memória. É assim, a morte. A morte é algo, boia, que nós não estamos preparados e não conseguimos gerenciar e adequar-nos bem. Ninguém está preparado para perder quem ama, não é? Apesar de ser certo. Apesar de ser certa, é óbvio que um dia acontece. Eu tive o meu primeiro momento marcante mau em torno disso. Em 2016, eu perdi uma avó, era muito querida, e eu vivenciei aquele processo in loco, porque eu sou a neta mais velha. Eu era a neta mais velha. Então eu vi tudo aquilo chocou-me um pouco. Eu falei, poxa, a vida termina assim. A vida é um sopro. E eu levei muitos anos, sempre que eu fosse fazer visitas, eu chorava. Às vezes não ia porque eu chorava, eu sentia mal. Aquilo deixava-me off. E esse foi um dos momentos. Momentos bons, são vários. São vários quando eu sinto que, uau, eu cresci, eu estou madura e eu consegui fazer muito, dei muitos passos. Sou uma mulher firme, estou aqui, poxa, já consegui. Então, são muitos. Coragem. A coragem é uma coisa que me acompanha. Disse muito, aparece muito na internet. Serias capaz de começar num país onde não conhecesses nada, nem? Eu já o fiz. Já fui para um lugar que eu não conhecia uma rua nem ninguém. Sim, uma cultura completamente diferente. Já desembarquei na França sem saber falar francês. Sim. Então, eu digo que eu sou a espécie de pessoa que devia vender coragem. Eu devia vender se eu conseguisse. Porque eu acho que isso está em mim, está no meu DNA. Eu sou uma pessoa que tem pouco medo. De verdade, tenho mesmo um pouco medo e acho mal às vezes. Porque assim, normalmente nós temos uma coisa que é ficamos presos à nossa zona de conforto. Exatamente. Ficamos presos àquele emprego que é dia 25, dia 30, temos lá sempre. Vamos reclamando das nossas contas, mas digamos que... Não tomamos atitudes, não fazemos nada. Sim, não tomamos atitude nenhuma. E tu tiveste esta coragem de ser completamente... Eu já tive várias vezes, boy. De ser completamente disruptiva. Eu diria que eu sou, se calhar, uma coisa bem fora da caixa. E que às vezes até me assusta. Eu não sei se isso é força, é sério. As pessoas falam, tu és muito, vamos lá dizer, muito esporádica. Não se espera muito e tu fazes. Eu não sei se é do signo, eu sou aquariana, uma aquariana nata. Ok. E o meu, para mim tudo é muito chão.
é tudo chão, terra, 880. Claro, com freio, né? Nós temos que respeitar as pessoas e o nosso meio, mas eu diria que se der medo, vai com medo mesmo. Para mim, essa frase é um slogan que as pessoas têm que usar. Se der aquele frio na barriga, é como estar aqui contigo. Pois eu não sei como é que vai ser, eu não consigo. E estou aqui eu a falar de tudo, dessa naturalidade. E aquilo que tu me disseste, be you. Always. Porque é uma coisa que eu digo. A partir da altura que eu não tenho frio na barriga, estar aqui a fazer televisão, estar a fazer rádio, alguma coisa, tenho que fazer outra coisa. Porque já não dá, quando já não dá este frio na barriga, então deixa. Tu já foste. Já virou tipo, já virou comum. Isso. E desses momentos todos que eu tive como lição, essa tive a morte da minha avó, depois foram muitas coisas boas que aconteceram, muitos ganhos, muitas coisas boas do tipo, coisas que eu consegui fazer e alcançar por mérito próprio. Eu sentia-me feliz e realizada aos 35 anos, depois fui crescendo e tudo mais. E depois a última marcante é mais ou menos há 2 anos, quando eu perdi a minha irmã. E fiquei também meio lost de um tempo, tipo 2, 3 meses sem perceber o porquê, porque são coisas que nós gostamos. E depois olhas assim, pô, ela era radiante, era cheia de vida, era linda, era tudo de bom, e a gente pergunta porquê. E depois descobre que o porquê não existe, não tem resposta. E nos abraçamos à fé, porque eu rezo, eu sou muçulmana, não sou nata, mas sou muçulmana, sou Vanísia Safura. Safura é o meu segundo nome. E eu rezo, tenho fé a Deus, e todos os dias eu agradeço por estar viva. Eu peço pelos meus, e essa é a sequência, a intercessão pelos nossos, para quem nós amamos. E sempre peço a Deus para que cuide dessas pessoas. Fantástico. E o meu maior medo é esse. Eu acho que mandei aí na minha bio. Qual é o teu maior medo? É perder quem eu amo. Exato. Para mim isso é o top de gama. Porque não existe, digamos que, um tutorial que diz como é que nós devemos preparar-nos para perder alguém. Exatamente. Já não existe também um tutorial que diz como é que tu deves então viver o teu luto. Eu acho que cada pessoa vive o luto à sua maneira, não é? Do seu jeito. E há que respeitar isso. Há quem corta o cabelo, há quem começa a maquiar-se, há quem vai tatuar. E tu não estás a entender, mas são reações. Claro. Eu fiquei 2 meses sem conseguir me maquiar, sem conseguir me olhar ao espelho, porque eu fazia muitas perguntas, mas porquê? E nesse contexto eu tive muitas amigas, pessoas que quiseram me tirar disso. É para isso que as pessoas servem. Vai dizer, sai dessa, lembra-te que estás viva, tens que seguir, vai fazer o cabelo, vai sair, vai te distrair. E são várias pessoas que estiveram nesse momento, várias mesmo. E que foi bastante importante nesse processo. Uau, fantástico. E como é que tu te recordas assim destas pessoas que te marcaram? Com muito apreço, muito carinho. Se quiseres posso mencioná-las algumas. Sim. Mas já algumas vão ficar ofendidas se eu não sei o todo. Mas tive pessoas sim. Uma delas foi a Aida Norte. A Aida, gosto muito da Aida. Ela para mim é como se fosse uma irmã. E sem contar a família, família mesmo, não é? Também tive amigas muito próximas que estiveram comigo na altura. Aquelas que a gente considera irmãs, as que não nos largam, não é? Tive na altura, que também acompanharam-me. E tivemos amigos de além fronteiras, de todos os cantos do mundo, todo. Os mais improváveis, até às vezes. Eu diria que queria um laço com o C4 Preto na altura. Fantástico. Ele até hoje me chama de mana. Fantástico. E ele escreveu-me ele fez uma terapia comigo, uau, estou a dizer. Ele escreveu muito, ele apoiou-me mentalmente várias vezes, porque ele percebia, aquilo foi um choque para todos no final do dia. E eu percebi, mas são pessoas que eu estou a referenciar, mas foram várias pessoas aqui a nível nacional. Temos várias figuras, amigos dela, amigos meus, pessoas que me abraçaram de todas as maneiras possíveis. E foi nessa altura que eu decidi deixar a minha conta do Instagram aberta, porque ela era fechada. E os seguidores foram crescendo, migraram praticamente. Eu digo que eu tenho isso de herança, na verdade. Fantástico. E que responsabilidade. E que responsabilidade, é verdade. E foi assim que a Vanísia começou a surtir. Vocês veem ali, a Vanísia está ali blogueirinha, está a aparecer do nada. É mesmo coisa que vem de família, que vai vindo ali, vai crescendo. E porque as pessoas são curiosas. A Alicia tinha uma irmã e era assim e tal, e está ali. E vocês têm esta aparência também? Sim, tem. Absolutamente, não é traços, coisas de sangue.
E cá estou eu, hoje, aqui, não é? E a referência, como sempre, está ali a Vani, é a Vani. Onde eu estiver, e se tiver com cabelo preto, então há qualquer coisa que se referencia a ela, sempre. Exatamente, preto, cacheado. Vai lá, tipo... sempre vem isto. E ela continua presente, sempre. Sim, ela é marcante, ela está connosco, sempre. Sempre que eu penso em alguma coisa, penso em memória, está ali sempre na minha cabeça, tem que ir, vai de acordo com ela, sempre é com ela. Uau, fantástico. Assim, eu vi uma coisa que eu gostei muito. Este é um status que tu já tens no teu WhatsApp desde 2017, na descrição. E nunca foi mudado. Happiness is a choice. É. Felicidade é uma escolha. É, felicidade é uma escolha. Muita gente não sabe disso. Muita gente, digamos que atribui a felicidade, deixa a felicidade nas mãos de outra pessoa, mas é uma escolha nossa. Sim, para mim não muda o status, é exatamente o que penso. Sou muito consistente naquilo que penso. Felicidade é uma escolha. Assim como eu estar plena, equilibrada, é uma escolha. Boa. Eu estar assim. Porque eu podia escolher eu chorar e lamentar, acordar e derramar lágrimas. Tenho muitos motivos para chorar, mas eu escolhi não chorar. Fantástico. Eu escolho viver e ser feliz porque a vida é urgente. E tem mais. O amanhã, o presente é hoje. Porque o amanhã pode não chegar. É o que eu tenho de lição. Então eu penso que as pessoas têm que viver, abraçar as suas jornadas sem medo, com todas as dificuldades que existem, porque elas existem, elas não vão deixar de existir nunca. E nós temos que fazer sempre da melhor maneira possível. E quando eu digo care each other, ou ter cuidado com quem amamos e com os demais, é importante. Passar um pouco de fluidez, um pouco de kindness. Always, eu tenho que ser empática, bondade, porque eu não sei o que é que se passa contigo. Exato. Não te posso agredir sempre e estar ali a chacoalhar-te. Então eu acho que isto é um circuito que tem que ser contínuo e repetitivo. As pessoas têm que apanhar esse equilíbrio. O bom dia que tu dizes à empregada ou guarda, aos teus colegas, tem que ser com essa fluidez. Bom dia, obrigada. A pessoa sabe ser receptiva ali, estás a perceber? E eu tenho essa dinâmica comigo. Eu acho importante dizer bom dia. Desde a hora que eu acordo. Bom dia. É verdade. E por acaso foste para um ponto que eu queria tocar. Que há aquelas pessoas, entre aspas, que digamos que são invisíveis para algumas pessoas, que é o segurança que nos abre a porta, que é o secretária de casa, secretária doméstica, enfim, há muita gente. Mas são pessoas que cada uma delas está a viver as suas frustrações, as suas dores até. E tu passares e simplesmente ignorares aquela pessoa, sinceramente, é algo incrível. E se tu paras e dizes bom dia e tu perguntas, por exemplo, tu chamares pelo nome esta pessoa, tu perguntares como é que está a família desta pessoa, são coisas que às vezes a pessoa está a ter um dia terrível e diz, uau, a Vani parou e perguntou como é que eu estou, como é que a minha esposa está, como é que os meus filhos estão. Realmente existe esta falta de essa empatia, nós nos colocarmos no lugar do outro, não é? Porque estamos numa altura em que dizemos que está tudo muito corrido, está cada um a lutar pela sua vida, mas deixamos de lado esta parte mais humana. Sim. É assim, ninguém é perfeito e todos nós fazemos de acordo com o que podemos. Posso dizer assim, tu tens familiares, pessoas que não se falam e não se vêem há muito tempo, só se falam quando há um falecimento. Exato. Tipo, como é que vai ser? Exatamente. Mas eu penso que fora de nós estarmos distanciados, nós damos importância a quem nós achamos que temos que dar e priorizamos a quem temos que priorizar e é preciso lembrar daqueles que estão no topo, na linha principal, que é a tua família. Eu sempre digo família. Acho que ainda vou tratar algo que diga família. Porque aqui eu tenho mãe e pai, mas família é a base. Boa. Se isso é bem fundamentado como base, tu tens tudo para crescer e ser um adulto equilibrado, uma pessoa sensata. Qual é a felicidade de um pai? É de saber que não tem um filho ladrão, que é sensato, é honesto, é empático e é benevolente. Que é o que a Bíblia pede, o Alcorão pede. Seja benevolente com os outros. Exatamente. Pratica a boa ação.
a caridade. Então, essas coisas para mim estão comigo. Eu cresci, ouvi, vi e fui aprendendo que eu tenho que ter essa empatia, eu tenho que ter o cuidado com os outros para não perder as pessoas. Eu ganho mais sendo humilde do que fazer fitas. Ok? Eu ganho mais sendo eu. Ok? Essa é a minha escolha de vida. Eu prefiro andar nessa linhagem e lembrar-me que fiz coisas boas. E ainda há um ditado que também anda comigo: espalhe sempre flores por onde passares. Pode ser que precises voltar. Se tu espalhares espinhos ou pedras, vais ter que encarar aquilo que tu andaste ali a espalhar. Então, para mim, eu parto muito do princípio. E sempre digo também às minhas pessoas, para quem já se relacionou comigo na amizade, no amor, o que for, eu não perco pessoas, boia. Elas é que me perdem. Uau! Eu não perco pessoas. Fantástico. Porque eu dou por elas. Eu dou litro. Eu me envolvo naquele cenário. Então, não digo que eu é que te vou perder. Não, tu é que me vais perder se não me cuidares ao certo. Ou se eu sentir que não fui tratada como deve ser. Mas eu não perco pessoas. As pessoas é que me perdem. Para mim isso é o deal. Fantástico. Assim, a Vani aqui está mesmo já. Esta seria a última parte da nossa conversa. Até aqui adiantaste-te, que são as tuas visões, o teu mantra e muito mais. Mas vamos entrar um bocadinho mais para isto daqui a pouco. Logo a seguir o nosso intervalo, que vai ser então o nosso último intervalo, e voltamos daqui a pouco então com a última parte da conversa, que está super interessante, com a nossa convidada. Ela chama-se Vani Adams. Até já. Mega TV. Voltamos já. Precisa construir, remodelar ou requalificar a sua residência ou escritório? Contate a empresa Obras Express Construções e Serviços. Prestamos serviços de arquitetura geral, projetos de construção, construção civil, aluguer de material de construção, aluguer de sanitários móveis, pré-construção ou megaprojetos, fiscalização e auditoria de obras, acabamentos em gamazine, gesso e muito mais. Estamos em Maputo, Xai-Xai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Obras Express, construções e serviços. Rápido, barato e seguro. Seja bem-vindo a Carriage Beauty Studio. Tem um evento especial ou precisa de roupa para o dia a dia, mas não tem capacidade de compra? Nós temos a solução. Alugamos próteses, vestidos de gala, noivados, xigiana, noite e muito mais a preços muito acessíveis. Fazemos make-up, aplicação e personalização de perucas. Para mais informações, entre já em contato pelo telefone 84 28 28 100. E-mail info@carriage.co.mz. Loja online www.carriage.co.mz. E loja física Avenida Samora Machel, número 1477, Rés do Chão, edifício Fleetrack Matola. Carriage Beauty Studio, um espaço para toda mulher. A Fleetrack Moçambique continua a crescer. Já estamos na Matola. Aproveite a grande promoção de sistema de rastreamento de viaturas ao preço de 6.860 meticais por ano, mais a taxa de instalação. Ainda fazemos a venda e manutenção de extintores para empresas e residências. Fleetrack Matola, Avenida Samora Machel, número 1473, Matola, Estrada Nacional, número 4, Rés do Chão, Flat 2, junto ao Avenida. Visite-nos já. Fleetrack Matola.
As maiores emoções, as disputas mais quentes, as jogadas que te fazem vibrar. A nossa hora, a hora do futebol africano. Garanta a sua subscrição recarregando nos pacotes de 40 meticais diário, 150 meticais semanal e 440 meticais mensal para acompanhar a grande festa de futebol nas qualificações para o CAN 2023. TMT, o mundo digital em sua casa. Mega TV, estamos de volta. Obrigado, Gerson, é assim mesmo. Estamos no ar então para a nossa edição de quinta-feira. Esta já é a 6ª edição do nosso Mouse Talks Podcast. Então, Vânia, estás a gostar de estar aqui? Está muito interessante. Estás-me a deixar em casa. Já estás em casa. Por isso é que digo, isto aqui não é uma entrevista, isto é uma conversa, estás a ver? Isso. É uma conversa onde estamos aqui a ficar a saber um bocadinho mais de ti. Eu acho que muita gente tem esta curiosidade de saber mais sobre ti. E tu tens este lado de comunicadora também. E isso te torna, digamos, assim, torna a conversa um bocadinho mais... fica uma cena tipo para quem está a dirigir, fica um bocado complicado, tipo, ok, o que é que eu vou perguntar agora? Claro, eu sinto-me. Sério? Sinto-me, sabes? Porque é diferente quando tu lidas com alguém que faz comunicação. Isso. Estás a ver? E com alguém que não faz comunicação é completamente diferente. Por exemplo, eu quando sou entrevistado, entre aspas, eu tenho o defeito depois de dirigir a conversa. Acontece comigo também. Fica a ser assim. Já agora, já tínhamos começado aqui a falar do teu mantra. Qual é o teu mantra? Aquilo que te faz sair da cama todos os dias, tu dizes para ti todos os dias. Eu quero ser sempre melhor do que ontem. Eu quero me tornar melhor. Eu quero ser uma referência não vazia e nem fútil. Algo que agregue. Quando eu digo agregar valores, conceitos, modos de vida, incentivar, agregar no verdadeiro sentido. Tem algumas mulheres que me escrevem no DM, não é um fã-clube, mas tem mulheres que me admiram muito e que falam, seguindo os teus passos sempre. Eu acho interessante, até nos meus, posso dizer... Eu faço muitas postagens inspiradoras quase todos os dias. Eu busco qualquer coisa e posto. E escrevo ali no tipo lembrete do dia, lembrete para a vida, que é para lembrar as pessoas de se irem buscar. Não importa o género, ok? É preciso lembrar de se ir buscar, de se abraçar, não esquecer de ti. Porque o caminho para a depressão ou para outras tantas coisas é esse, esquecer de ti, esquecer que eu estou vivo, que eu mereço ser feliz, eu mereço... ser um ser que está diante da sociedade reconhecido e tudo mais. Então eu penso que, especialmente as mulheres, que é o meu foco, eu sou feminista, mas não num todo, não é guerra. Assim, é num bom sentido. Abracem-se, busquem-se, vocês são todas lindas, cada uma com a sua beleza, com a sua força interior. E existe espaço para todas no pódio. Isto não é guerra. Eu estou sempre a dizer assim, eu não estou a competir e não faço questão de competir com ninguém. Eu sozinha, calada, eu bato 10. Boia. Calada, fechada, serena. Eu me confio. Eu confio no meu taco. Ok? Acima de tudo é isso. Eu sinto-me segura de mim, daquilo que faço. E digo todos os dias, caio, levanto, aprendo. Todos os dias eu aprendo. Estou disposta a aprender todos os dias da minha vida. E dizer que o aprendizado não é limitado. Quem disser eu já sei, não sabe nada. Ainda não terminou de saber. E é limitante essa crença de que eu sei. Ouvir mais. Escutar mais com o coração. Perceber, como eu digo, praticar a empatia com o outro. Porque tu não sabes como é que os outros estão. Não andas cheio de feridas, as pessoas não sabem disso. Outro dia alguém me perguntou, o que é que tu achas que o mundo precisa? De amor e empatia. Se isso tudo está ligado, tudo funciona. Eu consigo ajudar o outro a mim, a gente se dá as mãos e todos nós lavamos a cara, posso dizer assim. Então, eu penso que é isso. Agora, como mantra e como posicionamento de vida, eu diria que eu estou quase a encontrar o meu propósito. Almost. Eu já sinto o que é. Está ligado à comunicação também. Fantástico. Mas eu penso que tem um propósito. E eu começo já a escrever. Eu geralmente escrevo as coisas que quero fazer
e depois ponho bullets e pico. Mediante um tempo eu digo, vou-me dar um tempo target, eu quero fazer isto em X tempo. E eu já comecei a desenhar isso. E tu vais picando? Eu vou picando. O meu parceiro, o meu namorado, ele fala assim: Vanessa, tu só não vendes pessoas, estás toda hora a pensar. E ele fala mesmo: fogo, tua cabeça está sempre a pensar em coisas. E está, eu penso de forma constante. Às vezes eu perco noites, eu estou ali a pensar, o meu cérebro está sempre a falar: oh, então vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, não, vamos virar assim, por aí fora. E hoje eu me sinto útil, necessária para a sociedade. Há mulheres que me procuram, que falam comigo. Vou-me ligar a algumas associações de mulheres também feministas que também estão predispostas a seguir esse caminho comigo. E a minha intenção é essa: olhar para o desenvolvimento humano, especialmente para a mulher, de modo a engrandecê-las, a torná-las melhores, donas de si. Não é uma revolução, eu sempre digo, não há guerra. É importante sublinhar isso. Sim, sublinhar isso. É mesmo de modo a agregar alguma coisa, para que elas se tornem melhores. E pode ser que no futuro depois vamos dizer, Vanessa, então como é que foi? Pô, essa class to you, senti que é isso que eu quero fazer. Eu quero tirá-las da caixinha, quero enquadrá-las, quero formatá-las de alguma forma e que elas digam, posso aprender alguma coisa. E a minha referência é a Vanessa. Outro dia eu abri uma caixinha e perguntei, o que é que vocês gostariam que eu criasse de conteúdo? E eu recebi 3, 4, 5 respostas, todas falavam ética. E eu acho que é isso que se calhar associa-se a mim. Ética, postura. Eu acho que é a tua postura. Exatamente. Eu acho que a tua postura transmite muito esta questão da ética, de género. Exatamente. Tu és daquelas pessoas que a tua postura já demonstra profissionalismo, assim, isso. Na maneira como tu lidas com as pessoas, na maneira como tu és e estás, não só nas redes sociais, mas no dia a dia. Eu acho que isto é uma coisa transversal da tua vida. Bom, e destas interações que tu tens com mulheres, qual é que foi a que mais te marcou? Porque eu acredito que digamos que é um processo de transformação que tu vais, através dos teus posts e muito mais, tu vais contribuindo para que vidas sejam transformadas. Pois. Qual é que foi a experiência que mais te marcou? A que mais marcou e despertou-me e me chama assim para o meu propósito, eu diria que eu fiz uma live há sensivelmente quase um ano e tal, com a Vanessa Master Coach. Ela é coach em desenvolvimento pessoal, humano, ela é um ser de luz, ela disse assim. Eu gosto muito disso. E a partir do momento... Eu costumo dizer que todos nós somos seres de luz. Exatamente. E nunca devemos dar a ninguém, digamos que ninguém... Nos fazer esquecer disso. Sério. E eu aprendi com a Vanessa a partir dessa live. Foi uma live que o Arcélio Tivan é que criou a ligação. E era uma live de mulheres. E ele selecionou-me para que eu fizesse a live com a Vanessa. E que a Vanessa também queria saber um pouco de mim, criou uma interação sobre o meu propósito. Porque eu acredito que nós somos todos crescidos, mas há muita gente que não sabe sobre o seu propósito de vida. O que é que quer ser? O que é que eu quero me predispor para a sociedade? Quem eu sou? O que é que eu mostro? O que é que eu figuro quando eu posto algo? O que é que eu escrevo? Até como posso dizer, caption, quando eu digo no caption for this, não tem legenda, sem legenda ou com legenda. E ela uma vez disse-me, eu vejo as tuas postagens, eu vejo as tuas fotografias, e ela disse, uma vez tu postaste uma fotografia que dizia assim, olha-me, sou eu mesma. E ela não se esqueceu disso. És muito autêntica, és muito tu, e sou. E tem dias que eu acordo e não quero escrever nada, eu sempre escrevo small steps, every day, ou seja, pequenos passos todos os dias. Ninguém nasce a correr, não é? E é gradual. Então eu aprendi com a Vanessa despertou-me, e de lá eu comecei a olhar para esse lado humano, comecei a pensar, todos nós temos um propósito, qual será o meu? O que é que eu quero passar? É só beleza? É só stylist? Não, eu acho que não é só isso que eu quero passar. Como eu disse, eu quero ter uma referência, mas uma referência que engrandeça, que agregue e que seja algo memorável. Sempre memória da minha irmã, porque ela está ali, ela merece, é uma grande mulher, e é nesse layout que eu olho para a vida. Carregar, engrandecer, mulheres que levantam mulheres, que é o movimento da Sheila Ibrahim,
Um beijinho muito grande para ela. Olha, Sheila também é uma amiga. Sheila, estou à espera de ti aqui. Então, é nesse padrão. É encontrar o teu propósito. Eu acho que o meu, como eu disse, está quase lá. Daqui a pouco eu vou partilhar com todos. Vou fazer o boom e vamos todos abraçar essa causa. Porque esse é que é o meu próximo foco. Fantástico, fantástico. Estamos a chegar ao fim da nossa conversa. E temos muita gente que está ligada a nós através das várias plataformas. Mas em específico para as mulheres. O que é que tu dirias? As mulheres do nosso Moçambique. No Moçambique é vasto. Temos desde mulheres, digamos, empresárias, até mulheres domésticas, mulheres camponesas, enfim. Nós chegamos a todo Moçambique, chegamos aos distritos, enfim, a todos os cantos de Moçambique e também do mundo. É verdade. O que é que tu dirias a estas mulheres? Eu já estive num debate que eu falava sobre isso e eu não me esqueço. E bem dizia também quando foste ver o meu topo de WhatsApp, porque está lá como perfil. A felicidade é uma escolha e para tudo na vida é uma escolha. Eu diria a todas as mulheres, desde aquelas que são mais carenciadas, respeitando aquelas meninas que não têm condição, mas vão vender bolinhos, vão vender fitas e laços, porque elas escolhem não se prostituir. E não escolhem os caminhos maus, mas estão ali honestas, portanto, para mim a vida num todo é uma escolha. E para essas mulheres todas, olhando para o baixo, o médio, o alto, eu diria que lembrem-se, são sempre amadas por alguém, pela mãe, pelo pai, pela família. Existe uma base e que elas não esqueçam que são importantes, não só para as suas famílias, mas para a sociedade. E que não desistam de lutar, porque mulher é isso, mulher é resiliência, ela não esquece de si, ela é mãe, é irmã, ganha responsabilidades cedo, ela é mais velha, às vezes não, mas está ali com um monte de encargos. Mulher é um ser divino. E para todas elas o meu recado é que tenham a força suficiente, lembrem-se que não estão sozinhas. O mundo é feito a 100% de mulheres, mas elas não estão sozinhas. E lembrem acima de tudo da força que elas carregam, porque nós temos muita força. Nós temos força, boia. A mulher tem força. Muita. E que se lembrem que dentro delas existe sempre aquela beleza, que elas são lindas. Que não se esqueçam. Não se esquecer que eu sou linda. Como eu sou, com as minhas conhetas. Eu sou wonderful. E é esse recado que eu quero. Não esqueçam da sua força, de quem elas são e quais são os seus propósitos. Que abracem os propósitos de vida. E que lutem. Lutem de forma incessante, porque isso é o que nos faz sermos nós mesmos. Exatamente. Vani, fantástico. Eu podia ficar a conversar contigo all day. É verdade, porque é muita troca de experiência, muito conhecimento tens aí. E foi conhecimento que foste adquirindo ao longo destes anos todos, ao longo deste processo todo. E eu espero por ti mais vezes aqui para ready, always ready. As nossas portas estão sempre abertas. Sucessos na tua vida, sucessos para os projetos. E já agora, para quem ainda não te segue, como é que pode fazer para te encontrar? Para quem ainda não me segue, é só ir lá à rede social, especialmente eu uso o Instagram. No Instagram eu tenho 3 páginas. A Vani Adams, a Serpentina e a Estúdio. A Estúdio que tem a ver com fotografias e videomakers. É só clicar aí Miss Adams, que já me encontra lá, e fazer o follow. E eu espero poder agregar, passar coisas futuras maravilhosas que possa deixar essas mulheres todas grandiosas e que elas não esqueçam delas, acima de tudo. Exatamente. Lembrar de não esquecer de ser tu. E é isso, boia. Fantástico. Vani, muito obrigado pela tua presença aqui. Sucessos na tua carreira, sucessos nos teus projetos. E que Deus abençoe sempre, 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 sempre. E continues a ser esse ser de luz que tu és. Eu também tenho a agradecer grandiosamente pelo invite. Obrigada, Boia, por esta oportunidade. Podes contar comigo envious, just advise me. Na boa. Quero deixar um beijinho muito especial à minha família, aos meus pais, os meus irmãos, as minhas filhas. E um beijo muito especial ao meu parceiro, o meu V, ele sabe. O teu V. O meu V, é o duplo V, não é Walter. Meu duplo V. Um beijo muito especial para ele, porque ele é tem sido o meu equilíbrio. É isso. Fantástico. E obrigada, Boia. Eu gostei muito como tu descreveste o teu parceiro. Teu equilíbrio. É o meu equilíbrio. Ele é o meu equilíbrio.
Esperamos também que este programa tenha sido o seu equilíbrio, que tenha tornado o seu dia bem melhor. Foi a nossa 6ª edição do nosso Monster Talks Podcast, que assim chega ao fim. Comigo, Walter Boia, the one and only, também conhecido como DJ Good Music. Atenção que terça-feira voltamos com outra grande mulher. É verdade, vamos então aqui ter a Gina Pepa, ela que é uma rapper moçambicana, ela é uma profissional também de mão cheia. Ela vai estar aqui connosco a conversa, é verdade. Aqui vamos falar no feminino também na terça-feira. Então fica desde já convite, tenham todos um bom fim de semana, nada de exageros e desde já um feliz dia da independência. Tchau, até para a semana. Good. Thank you so much.